Finalmente chegou a hora de falar de videogame aqui no meu canal. E por ser outubro, mês do Halloween, mês do terror, eu decidi falar de uma obra-prima do terror que ficou esquecida pelo tempo. Talvez você lembre desse jogo mais como um hack and slash ou um jogo de ação do que terror, mas ainda conta. Alice Madness Returns. Seja bem-vindo ao canal LAV. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, esse é o meu terceiro vídeo. Terceiro? Sim, terceiro. Bom, se você gostar do que você viu nesse vídeo, considere se inscrever, deixar um like. Esse é um canal bem novinho, então se você puder me dar uma chance, eu vou ficar bem feliz. Bom, vamos para o conteúdo do vídeo. Opa, para. Pera aí, disclaimer. Esse jogo trata de alguns temas que podem ser complicados para algumas pessoas. Então, se você sentir que não é para você, se você ficar desconfortável em algum momento, pausa o vídeo, vai lá, dá uma respirada, ou assista algum outro vídeo do meu canal, beleza? Só achei melhor deixar esse aviso aqui, porque, né? Bom, agora sim. Bom, Alice Madness Returns é um jogo de 2011 que saiu originalmente para Xbox, PC e PlayStation 3. Na verdade, esse é o segundo jogo da saga, já que houve um primeiro jogo que saiu no início dos anos 2000, chamado American McGee's Alice. A história de Madness Returns se passa em Londres, em 1875, durante a Era Vitoriana. A protagonista da história se chama Alice Liddell, uma jovem de 19 anos que acabou de ser liberada de um asilo, no qual ela havia passado os últimos anos. Durante esse tempo que ficou internada, Alice passou pelos cuidados do estimado e renomado Dr. Angus Bundy. Afinal de contas, a garota passou por um trauma muito grande. Quando Alice era pequena, houve um incêndio em sua casa. Um incêndio que começou na biblioteca, quando o gato da família derrubou uma lamparina que foi esquecida lá. A mãe, o pai e a irmã mais velha de Alice acabaram morrendo nesse incêndio, deixando a garota órfã, sozinha e completamente traumatizada. Para lidar com a dor e o trauma, Alice acabou criando o País das Maravilhas, uma dimensão alternativa para a qual a mente da garota podia fugir toda vez que a realidade se tornava, bom, pesada demais. E aqui eu acho que cabe falar um pouquinho sobre como o País das Maravilhas é na obra original, no livro de Lewis Carroll. Bom, no livro e no desenho da Disney, Alice encontra o País das Maravilhas depois de seguir um coelho para dentro de sua toca. Como é de se esperar, nós nunca temos uma resposta clara do que é o País das Maravilhas. Não dá pra saber se tudo realmente é um sonho dela, se ela realmente esbarrou em alguma coisa mágica, se ela tá dormindo, o que aconteceu. Embora o livro original realmente termine com ela acordando. Então, sonho? Mas existe uma diferença de tom aqui. Enquanto o filme da Disney é bonitinho, colorido e musical, o País das Maravilhas nos livros é um local um pouco mais sinistro, sério e sujo. Como todo bom artista, Lewis Carroll aproveitou para dar umas alfinetadas na sociedade britânica da época. Quase todos os personagens que aparecem no livro são caricaturas de pessoas reais ou de comportamentos que Lewis Carroll achava questionáveis sobre a época em que ele vivia. Afinal de contas, uma das antagonistas do livro é a Rainha Vermelha, uma figura autoritária e cruel que não hesitava em mandar executar pessoas. De uma maneira simples e rápida, o coelho branco estar sempre ansioso correndo para os locais e portando um relógio de bolso é uma paródia ou uma crítica à vida adulta e à nossa mania de estar sempre ansioso para estar em outro lugar. O chapeleiro está sempre tomando chá e ele é completamente pancado das ideias. Mas uma coisa curiosa é que alguns fabricantes de chapéu da época mexiam com o mercúrio, que é uma substância altamente tóxica e que causa confusões, mudança de humor, etc. Por isso que ele é doidinho da cabeça. Porém, ele e a Lebre de Março, que só sabem tomar chá, são uma crítica a reuniões políticas intermináveis da época, em que as pessoas conversavam e nunca chegavam a conclusão nenhuma. E agora, um dos personagens mais populares, o Gato Risonho. Bom, não dá pra saber ao certo o que ele é, mas ele representa toda essa energia caótica do País das Maravilhas. Tipo, por que ele tá sorrindo? Por que ele desaparece? Não sei, ele simplesmente está lá. Não dá pra saber direito o que é essa criatura.
A Rainha Vermelha, como eu falei lá atrás, representa essa tirania da monarquia, que eles podem fazer o que quiserem, inclusive o bordão dela sendo corte-lhe a cabeça. Ela é cruel e mesquinha, mas todo esse poder acaba caindo como se fosse um castelo de cartas. Agora, de volta para o jogo. Alice passou anos sob os cuidados do Dr. Bumby no asilo de Huntslide. Ela finalmente foi considerada sã e agora ela pode sair. Mas, como ela não tem mais ninguém, porque a família toda dela morreu, ela vai morar em um orfanato. Um orfanato que é comandado pelo próprio Dr. Bumby. A garota está ajudando outras crianças, o que pode ser bom para ela. O doutor continua a insistir que memórias às vezes podem ser mais uma maldição do que uma bênção, insistindo para que a garota tente a hipnose para se livrar dessas memórias indesejadas. Mas, enquanto está fora do orfanato, Alice persegue um gato para dentro de um beco, ela é atacada por alucinações e ela reencontra uma velha enfermeira que cuidava dela quando criança, que a acusa de ter sido a responsável pelo incêndio. Tudo isso junto acaba mandando a garota, mais uma vez, para o País das Maravilhas. E o País das Maravilhas, nessa versão aqui, é muito bonito, mas sempre há alguma coisa escondida. Sempre há alguma alusão, direta ou indireta, ao trauma de Alice, que ela vai explorando conforme vai passando de uma fase para outra. Logo de cara, o gato risonho explica para ela que o País das Maravilhas já não é mais o mesmo. Existe uma fonte, alguma coisa corrompendo esse lugar aos poucos. Essa coisa é a locomotiva infernal. Ela aparece em diversos momentos do jogo, sempre acompanhada por essa gosma preta chamada Ruína. E essa gosma dá origem a um dos inimigos que nós vamos encontrar durante todo o jogo. Um detalhe interessante é que ele foi inspirado no Sem Rosto, do filme A Viagem de Chihiro. Alice encontra sua antiga arma, a Espada Vorpal, e agora a garota está pronta para explorar o País das Maravilhas e descobrir quem é o culpado pela tal corrupção, quem é o culpado pela locomotiva infernal. Mas... tá, se nós estamos vendo o País das Maravilhas e nós já discutimos que nessa versão ele é uma ferramenta de escape para ela, o que é que Alice está fazendo enquanto nós vemos essa versão? Enquanto tudo isso acontece, Alice está caminhando por Londres. Talvez ela esteja gritando, chorando, batendo em alguém, toda vez que ela usa a espada vorpal dentro da cabeça dela. Será que ela está ameaçando alguém com uma faca no mundo real? Será que toda vez que ela mata o monstro, alguém está sangrando? O jogo dá alguns flashes da realidade de vez em quando, com algum personagem mencionando o que Alice estava fazendo nas últimas horas. Mas logo a garota se fecha novamente, e somos transportados para outra fase do País das Maravilhas. O Vale das Lágrimas. Esse é o começo calmo, antes do colapso. Meio que como um eco distorcido da infância perdida de Alice, que foi roubada por todos os traumas que ela passou. Tudo aqui é colorido, cheio de brinquedos e criaturas estranhas. Mas, por baixo dessa fachada toda, tem algo podre. Uma máscara para o trauma. Tem uma estátua enorme da Alice chorando, que já vai anunciando a dor que está por vir. E nessa área aí, a Alice ganha uma metralhadora, que é um moedor de pimenta, que ela fica girando para atirar. E ela tem que atirar nessa fase em focinhos de porco voador, porque a duquesa quer fazer uma sopa, ela precisa de nariz de porco apimentado. Tá, isso aí não tem significado oculto nenhum não, rapaziada. A Alice é louca mesmo. Tem umas paradas que é só viagem mesmo. A próxima fase do jogo é o domínio do Chapeleiro Louco. O mundo do chapeleiro é uma fábrica de insanidade, com fumaça, fogo, engrenagens e metal por toda parte. Essa fase mostra o lado sombrio da Revolução Industrial, na qual crianças eram forçadas a trabalhar com máquinas extremamente perigosas e muitas perdiam a vida. Se não pelas máquinas, pela quantidade de fumaça que elas tinham que inalar. Nem mesmo o próprio chapeleiro conseguiu escapar dessa brutalidade das fábricas, já que o seu corpo foi cortado em pedaços e agora ele é uma cabeça falante. Ele foi traído pela ganância da Lebre de Março e da Dormidonga, que tentaram matar o chapeleiro e tomar sua fábrica para si. Com a ajuda de Alice, os dois vão jogar no Vasco, mas o chapeleiro se sente extremamente perturbado e culpado por isso. Ele até tenta reviver os amigos, mas não dá muito certo.
No fim das contas, o chapeleiro decide ficar para trás, com a fábrica desmoronando. Mas sem antes dizer a Alice para procurar o verdadeiro culpado por toda essa corrupção. As profundezas ilusórias. Antes de chegar nessa parte, Alice estava vagando pelo mundo real e acabou caindo no mar, onde ela é salva por pescadores. Tem uma parte em que ela está em um bar, mas logo ela continua a alucinar, de volta para o País das Maravilhas. Essa fase toda se passar no fundo do mar representa o inconsciente, representa aquele trauma, aquela situação que a gente insiste em empurrar para baixo, talvez na esperança de que ele se afogue, mas ele sempre acaba boiando de volta. Além disso, Alice caiu no mar, ou seja, ela está passando muito frio. Talvez essa parte toda tenha sido alucinada por ela, porque ela estava com frio, ela caiu na água, foi salva por marinheiros, etc, etc. Tem alguns personagens nessa fase que estão representando algumas coisinhas também. Por exemplo, a tartaruga, que só fica se lamentando e falando: "Ai, você não nos ajudou, você não ajudou os órfãos." Ela não tá a fim de melhorar, ela só tá a fim de continuar ali se afogando na própria miséria. E talvez a cena que mais me deixou perturbado quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. O carpinteiro, que é um aliado da Alice, e a Morsa estão fazendo uma espécie de show para os habitantes ali das profundezas. Só que aquilo não é um show, é uma refeição. E todos aqueles que foram para assistir agora estão no cardápio. A Morsa e o carpinteiro, nessa parte, estão representando essa coisa de uma fachada de inocência, de "vem cá, eu te protejo, venha ver como o nosso show é maravilhoso", quando na verdade eles têm objetivos sombrios por trás. Eu acho que eu não preciso aprofundar muito nessa parte, todo mundo conseguiu entender o que está acontecendo. A próxima fase é o Leste Misterioso. Nós temos que lembrar que esse jogo se passa durante a Era Vitoriana, então existia muito aquela coisa de a Ásia é misteriosa, os mistérios do outro lado do mundo, etc, etc. Essa fase é o subconsciente da Alice, já que a garota se interessa muito por esses temas. Tem uma Vespa Samurai, moleque, isso é muito da hora. É nessa parte do jogo que a Alice encontra a lagarta, que dá algumas dicas para a garota de onde ela pode ir agora, antes de se transformar em uma borboleta, ascendendo e indo embora. Terra da Rainha. Bom, eu acho que essa aqui é a fase mais legal de todo o jogo por causa da estética. Todo esse vermelho, todos esses tentáculos e carne, eu achei bem maneiro. Essa fase do jogo tem um dos inimigos mais sinistros, que é o Executor. Esse cara vai ficar te perseguindo com essa foice dele por um labirinto durante um bom tempo. Mas no final dessa perseguição nós temos a nossa vingança. Alice encontra o bolo que faz ela crescer. Ela dá uma mordida, fica grandinha e... bom, aí que a vingança acontece. Os fãs do jogo devem estar querendo me estrangular, porque até agora eu não falei do modo histeria, que é o power-up da Alice nesse jogo. Histeria é um termo desatualizado que era usado pelos psicólogos antigamente para se referir a quando uma mulher ficava, abre aspas, louca. Podia ser algo como gritos ou um surto psicológico, alguma coisa do tipo, que os psicólogos, homens, acreditavam que era causado por um desarranjo no útero que prejudicava o cérebro. Pois é. Quando Alice está nesse modo, ela fica mais forte, mais rápida, começa a ouvir vozes e tudo fica preto, branco e muito vermelho. Dados os sintomas quase esquizofrênicos de Alice, isso se manifestaria no mundo real como ilusões mais violentas ou ouvir vozes, que é tudo o que acontece com ela. Mas, voltando a falar dessa fase, o Executor está perseguindo Alice e mais tarde ela se vê como a Rainha Vermelha, se colocando no papel de vilã, é o subconsciente dela ainda se culpando por ter sido responsável pelo incêndio que matou sua família. O Executor tá literalmente ali para machucar, para punir e executar ela pelo seu crime. Mas ela literalmente esmaga o Executor, ela tá cansada de ficar sentindo essa culpa. E a própria Rainha Vermelha pergunta: "Minha filha, pensa bem, quem é que ia se beneficiar se você esquecesse o que aconteceu naquela noite? Quem realmente se beneficia da sua loucura?" Aqui as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Afinal de contas, ao longo do jogo, Alice foi tendo visões, flashbacks daquela noite.
Ela se lembra que a última lenha da lareira havia sido apagada e que o gato estava junto com ela no quarto. Então, tem alguma coisa estranha aqui. Além do mais, a irmã de Alice foi encontrada morta, mas não queimada, como se alguém tivesse trancado ela no quarto e depois começado o incêndio. E foi exatamente isso que aconteceu. A garota finalmente se lembra que havia um estranho lá aquela noite. O estranho tinha a chave do quarto da irmã, então o verdadeiro culpado planejava que Alice e sua família morressem no incêndio para encobrir o assassinato da irmã. Mas ter se lembrado disso agora pode não ajudar muito a Alice, considerando que quando ela acorda, ela está internada no asilo novamente. Se você não sabe, esses métodos todos para, abre aspas, curar a loucura foram usados no mundo real. Banhos frios, eletrochoques, doses cavalares de remédio, a coisa toda. Alice está passando por tudo isso agora. E além disso, ela também está enxergando pessoas do passado dela dizendo que ela finalmente enlouqueceu de vez e que ela deveria apenas ficar no sanatório pelo resto da vida e pronto. Mas logo depois disso, Alice consegue, abre aspas, sair pela porta da frente do asilo na mente dela e ela se encontra em uma espécie de praça, onde há uma criança ferida, sangrando e pedindo ajuda, pedindo para que Alice não dê as costas para eles dessa vez. E, mais uma vez, estamos no País das Maravilhas, na fase que eu acho mais bizarra de todas. A Casa de Bonecas. A estética dessa parte é bizarra por causa da imagem de infância corrompida. Bonecas com membros faltando, olhos de vidro, membros costurados, esse tipo de coisa. É uma linguagem visual de uma infância que foi quebrada e costurada novamente de qualquer jeito, para servir um propósito mais maligno. E é nesse ponto do vídeo em que eu posso finalmente revelar quem é o vilão da história. Como se o jogo já não tivesse mais de 10 anos, né? Mas tudo bem. É o Dr. Angus Bambi, o cuidador de Alice. Foi ele quem entrou na casa naquela noite e foi ele quem começou o incêndio. O doutor era amigo do pai de Alice e vivia cortejando a irmã mais velha dela, Lizzie. Porém, obviamente, Lizzie nunca deu condição para ele. E numa noite, o doutor invadiu a casa, foi até o quarto de Lizzie e tentou... Bom, você sabe. Ele acabou matando a garota sem querer, e para encobrir o próprio crime, ele botou fogo na casa, esperando que todo mundo fosse morrer. Ele não contava que Alice fosse sobreviver, e também não contava que a garota fosse se lembrar dele. Por isso, ele tá esse tempo todo falando para ela que memórias são ruins e que ela devia simplesmente esquecer tudo sobre aquela noite. Mas, além disso, ainda tem uma outra faceta desse vilão horrível, pedófilo, maldito. Porque, usando os seus dons como psicólogo, ele consegue entrar na mente de jovens crianças, apagar suas memórias, apagar qualquer sentido de identidade ou resistência, e depois ele vende essas crianças para outros adultos. E aí a gente lembra que ele é dono de um orfanato, certo? Então ele tem acesso a crianças. E a gente também lembra que a Alice morava nesse orfanato, então ela interagiu com algumas dessas crianças. Só que ela estava tão focada em superar a própria dor e os próprios problemas, o que não dá para culpar ela exatamente, mas tudo bem. Ela estava tão envolvida nos próprios problemas que ela acabou ignorando e não percebendo os sinais. E agora, cabe a ela resolver isso de uma vez só. Os dois têm uma batalha violenta no País das Maravilhas, em que Alice finalmente triunfa sobre o fazedor de bonecas. E então, no mundo real, os dois se encontram numa estação de trem. Afinal de contas, o Dr. Covarde provavelmente estava querendo fugir de Londres agora que a garota se lembrava de tudo. E Alice diz que vai levá-lo à polícia, que vai mostrar todas as evidências, mas a questão é, ela não tem nenhuma evidência. E o próprio doutor fala, quem é que vai acreditar na garota louca, cuja família morreu e que estava internada em um sanatório? E sobre isso, Alice toma a situação nas próprias mãos, literalmente, empurrando o doutor na linha do trem e aí... é isso aí, esse é o fim dele. Mas o que é que aconteceu aqui? Alice fundiu as duas personalidades dela, Alice Liddell e a garota do País das Maravilhas, e juntas elas finalmente conseguiram se livrar do doutor. Essa fusão acaba tendo um efeito inesperado, pois agora, na mente dela, o País das Maravilhas e Londres estão se sobrepondo, as duas realidades uma coisa só.
assim como ela também agora é uma coisa só. E é assim que o jogo acaba. A Alice finalmente está livre, ou quer dizer, mais ou menos. Agora, pelo menos, ela pode escolher o próprio caminho. Mesmo que ela esteja enxergando as duas coisas ao mesmo tempo, ela é uma só. A garota louca e a garota que sobreviveu a todos os horrores do passado dela. Talvez algumas pessoas fiquem decepcionadas com esse final, mas eu acho que ele foi perfeito, porque a vida real é assim. Depois de todas essas batalhas, depois de lutar tanto para superar os problemas, é assim que acaba? Nenhum meus parabéns, um abraço, alguém chega para confortar ela? Pois é, eu acho que isso meio que reflete a vida real. Todos nós temos batalhas internas, e quer a gente supere ou não, o mundo vai continuar girando. Às vezes fica esse gosto agridoce na boca de caramba, eu me esforcei tanto para isso, mas a gente simplesmente continua. Com ou sem o trauma, com ou sem problemas, a nossa vida vai continuar. Não importa o que esteja acontecendo, você simplesmente consegue dar a volta por cima. Às vezes você sente que venceu, às vezes não, e tá tudo bem. E eu imagino que se nós pudéssemos perguntar para a própria Alice, ela nos diria que ela não sabe o que acontece agora. Nem eu, nem você, nem ninguém. E que cabe a nós descobrir. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve. Ele deu um pouquinho de trabalho de editar, fazer tudo sozinho, mas eu tô pegando o jeito da coisa. Bom, não é isso. Seja bem-vindo ao canal LAV. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.